Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão,
mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Amém. Oremos. Senhor Deus, esta é a tua palavra, fala aos nossos corações nesta noite. Senhor, que toda a intenção do maligno em distrair-nos, em tirar a atenção da tua palavra, seja repreendido agora no nome de Cristo Jesus. E que o Senhor possa falar nessa noite conosco. Fala ao nosso coração. Mostra-nos a tua boa vontade para com cada um de nós, pela tua palavra. Pela tua palavra. Usa-me como teu instrumento, mas fala nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nesta palavra de Marcos, ela é repetida, esta mesma história, no livro de Lucas. E Lucas, inclusive, ele é um pouco mais detalhista, ele conta alguns detalhes a mais que nós vamos estar comentando durante a mensagem. E se você quiser acompanhar também, depois ler em sua casa, Lucas capítulo 9 também conta essa história, e de uma maneira tão boa quanto Marcos, mas com um pouco mais de detalhes. E nesse texto, nós temos 3 grupos presentes, e nós vamos falar, eu gostaria de tratar com vocês sobre 3 aspectos diferentes da nossa relação com Deus, 3 tipos distintos de espiritualidade. E um primeiro grupo é o grupo formado por Pedro, Tiago e João, esses 3 apóstolos mais chegados de Jesus, que são convidados por Jesus para subirem com ele no Monte da Transfiguração. Um segundo grupo é o grupo formado pelos 9 apóstolos, aqueles que não subiram no monte, ficaram ali no pé do monte, ficaram no vale, no pé do monte. E um terceiro grupo, que é o grupo formado especificamente e exclusivamente por Jesus, que é a espiritualidade de Jesus. Se vocês notarem, Pedro e Tiago e João sobem ao monte com Jesus e veem coisas magníficas, extraordinárias, milagrosas. Porém, eles estão desprovidos de discernimento espiritual para entender as coisas mais básicas e elementares do cristianismo. Então, vamos chamar esta espiritualidade de espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Quando eu percebo coisas grandiosas acontecendo ao meu redor, mas eu não tenho discernimento do que é isso que está acontecendo. No grupo dos apóstolos que não subiram para o monte, que ficaram no vale, no pé do monte, eles também não oraram. Eles ficaram no pé do monte, ao pé da montanha, ali no vale. Eles não oraram, não jejuaram. Eles também não exerceram uma fé. E Marcos diz aqui no relato, que os discípulos estavam discutindo com os escribas. Esses que ficaram no pé do monte, ficaram discutindo com os escribas, com os opositores de Jesus. Ao invés de estarem fazendo a obra, eles ficaram discutindo a obra. E na hora que surgiu uma necessidade de um pai aflito, cujo filho único estava endemoniado, apresentando o filho aos discípulos desprovidos de poder, eles não puderam curá-lo, nem libertá-lo. E eu vou chamar essa espiritualidade de espiritualidade do vale. A discussão sem poder. E por último, vamos tratar a espiritualidade de Jesus. E ela pode ser identificada aí por 3 aspectos. Primeiro, a espiritualidade da oração. Segundo, a espiritualidade da obediência. E em terceiro, a espiritualidade do poder.
Embora, quando nós vamos falar da espiritualidade de Jesus, parece ser a parte mais curta da mensagem, mas é como se disséssemos a cereja do bolo, aquilo que vem para dar sabor a tudo, aquilo que vem para deixar tudo lindo do que Deus quer fazer com a nossa vida. Uma parte importante é que somente no livro de Lucas diz o motivo de Jesus ter subido no monte com os discípulos. E ele subiu ao monte para orar. Mas Pedro, Tiago e João, que subiram ao monte, como disse antes, eles não oraram, eles dormiram. O que dava prazer em Jesus, o que dava deleite para Jesus, provocava cansaço, dava sono nos discípulos. O que era prazer para o Filho do Deus vivo, falar com o Pai, estar em comunhão com o Pai, gerava nos discípulos fadiga, cansaço. O que é a alegria de Jesus provoca sonolência neles. E aqui cabe uma reflexão para nós nessa noite. É hora de você sondar o seu coração, para saber qual tipo de postura você tem quando entra na casa de Deus. Você entra com deleite? Você entra com prazer? Você tem noção de que os céus estão abertos? Quando você entra na casa de Deus, você tem essa noção? Você tem a noção de que você é um sacerdote? Que o véu foi rasgado de alto a baixo e que você tem livre acesso ao trono de Deus? Ou quando você entra na casa de Deus, você é tomado de um cansaço, de sono, de dispersão, de desatenção? O que é interessante é que no topo desta montanha, Pedro, Tiago e João assistem, então, a 4 milagres extraordinários. Eles pisaram no terreno do sobrenatural. Eles viveram na região do milagre. E que milagres eles viram? Eles viram Jesus se transfigurando. O rosto de Jesus brilhando como o sol. Suas vestes brilhavam como a luz. Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra, nenhuma lavanderia, nenhum super-homo poderia deixar a roupa de Jesus naquela maneira. Sabe o que estava acontecendo naquele momento, irmãos? A Shekinah de Deus. O poder de Deus estava descendo ali. Segundo, eles viram Elias e Moisés aparecerem em glória, falando com Jesus acerca de sua partida para Jerusalém, falando sobre a sua morte. Eles viram uma nuvem luminosa que toma todo o monte e que os envolve. Achei muito bonito um termo usado por um pregador, que ele diz que a nuvem envelopa todos que estão ali no cume do monte. De dentro da nuvem saía uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. E os discípulos viam então milagres, mas desprovidos de discernimento espiritual. E isso é emblemático para nós. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa geração que anda à procura de milagres, ávida por milagres, achando que se nós vermos mais milagres, isso não é um fato sobre por quê. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós sabemos que somos levados a pensar o seguinte, que se nós virmos mais milagres, então nós creremos mais. Hoje nós vivemos esse tipo
de gente, no meio de muitas religiões, no meio de pessoas que se dizem cristãs. Os milagres existem? Existem. É preciso dizer que nós cremos em milagres. É preciso dizer que nós pregamos sobre milagre. É preciso dizer que nós oramos por milagres. É preciso dizer que nós esperamos por milagres. E isso é fato. Glória a Deus por isso. Mas também é preciso dizer que nós entendemos que o milagre não é o evangelho. Nós entendemos também que o milagre, ou que os milagres, não são o substituto do evangelho. Haja visto que tem pessoas que vêm na igreja, nós a recebemos com um abraço fraternal, com uma alegria verdadeira, e ela está com problemas insolúveis, precisando de um milagre. Nós oramos por ela. Ela muitas vezes recebe o milagre, essas pessoas recebem o milagre e muitas vezes saem, não voltam mais, nem ao menos para contar a bênção do milagre. E isto não é o evangelho. No topo desta montanha, 3 gerações estão representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. E estas foram as gerações que mais viram milagres na história. Mas também foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Então eles estão vendo milagres, porém desprovidos de discernimento. Eles não discernem. E o que eles não discernem? Em primeiro lugar, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus, quando Pedro diz assim: mestre, bom estarmos aqui. Nós vamos fazer o seguinte: faremos 3 tendas. Uma vai ser tua, outra de Moisés e outra para Elias. Pedro achava que estava no controle da situação, quando a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque ele estava falando uma grande bobagem. Naquele momento, Pedro estava comparando e equiparando Moisés e Elias à pessoa de Jesus. Moisés, um representante da lei, e Elias, um representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Quanta gente hoje fica tão empolgada com os milagres, mas a sua mente está vazia de entendimento de quem é Jesus. Está desprovida de entendimento da supremacia de Jesus. Em segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. No versículo 31, ele cita que, em Lucas 9:31, ele fala que o assunto da pauta sobre que agenda Moisés e Elias conversaram com Jesus naquela montanha. No texto está escrito que conversaram com ele sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida significa, no grego, êxodos. E o êxodo foi o momento histórico da libertação do povo de Israel daquela amarga escravidão no Egito. Lembram-se disso? O que Moisés e Elias estão conversando com Jesus é sobre a cruz. A partida dele aqui, dali, para Jerusalém, não era para nenhuma daquelas festas que aconteceriam em Jerusalém. Pelo contrário, mas seria a última viagem dele para Jerusalém, para a festa da Páscoa, onde ele seria preso, onde ele seria condenado, onde ele seria crucificado. E nessa partida, a cruz de Cristo seria o nosso êxodo, a nossa libertação, a nossa redenção. Ali ele daria a nossa redenção.
Aleluia! Mas notem, os irmãos, que quando eles descem do monte, conforme já lemos, Jesus liberta um menino endemoniado e devolve a seu pai. Diante desse grande milagre, todos ficam maravilhados ante a majestade de Jesus. E quem foi todos esses? Todos quem? Todos da multidão, inclusive os discípulos. E aí Jesus começa a perceber uma sutileza perigosa, porque os discípulos estão, mais uma vez, seduzidos, como foram lá em João capítulo 6, a fazer de Jesus um Messias político, um Messias terreno, um Messias milagreiro. E eles estão, mais uma vez, entusiasmados com essa ideia. Junto com a multidão, e é por isso, meus irmãos, é por isso que nos versículos que se seguem, Jesus se dirige a eles nesses termos. Lucas, ele coloca de uma forma mais abrangente, da forma como Jesus chama a atenção dos discípulos. Ele diz assim: fixem os vossos olhos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus quer dizer com isto? Ele está dizendo o seguinte: não pensem vocês que eu vou ser arrastado para dentro dessa agenda que vocês querem. Não pensem vocês que vocês vão me seduzir para ser apenas um Messias político, terreno, para resolver os problemas aqui e agora. Não pensem vocês que eu vim para o mundo somente para fazer milagres. Não pensem vocês que na operação dos milagres que estão sendo realizados, vocês vão ser resgatados e redimidos do pecado. Entendam uma coisa, botem na mente de vocês uma coisa: eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, e lá na cruz eu vou abrir a porta da escravidão de vocês, e lá na cruz eu vou redimir vocês, e lá na cruz que o êxodo de vocês vai acontecer. Mas diz a palavra do Senhor que eles não entendem isso que Jesus está falando. Vendo milagres, não sabem quem é Jesus. Vendo milagres, não sabendo o que Jesus veio fazer. Em terceiro lugar, eles não conseguem discernir, mesmo vendo os milagres, eles não conseguem discernir a centralidade da missão deles mesmos. Quando Pedro disse: bom estarmos aqui, vamos fazer assim, faremos 3 tendas, uma será tua, uma para Moisés e outra para Elias. Aliás, a gente não quer tenda. Eles nem quiseram, não chegaram a citar de fazer tenda para eles. Não queremos tenda. Basta que fiquemos aqui assistindo essa cena, que já é muito bom para nós. O que eles estão dizendo com isto? Esta é a espiritualidade da fuga. Quantas vezes, meus irmãos, nós não entendemos isto? É fácil a espiritualidade do templo. Vou tentar explicar melhor para vocês sobre isso. No templo, a gente canta. No templo, a gente ora. No templo, a gente prega. No templo, a gente contribui. No templo, é um ambiente gostoso. Mas o templo é o lugar onde nós viemos nos abastecer. É o ambiente onde nós viemos recarregar as nossas baterias. Mas, com tudo isso, o nosso testemunho não é dentro da igreja. É lá fora, onde nós viemos... onde nós vemos muita gente gemendo. Lá fora tem muita gente sangrando, tem muita gente endemoniada, tem muita gente oprimida. Lá fora tem muita gente precisando de socorro.
Lá fora tem muita gente precisando de ajuda, e nós não podemos somente cultivar a espiritualidade do monte. Entende agora? Espiritualidade no templo. Aqui é necessário vir, mas daqui, da igreja, do templo, é necessário ir para o vale, onde estão as pessoas aflitas. Em quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas não conseguem discernir a centralidade da adoração. Diz os demais evangelistas que quando eles escutam a voz de Deus de dentro da nuvem luminosa, eles caem de bruço, tomados de fobia, de medo, de pavor. Ao invés de terem prazer no Deus presente, eles têm medo de Deus, e aqui as duas coisas importantes para se destacar, que são dois extremos. Vocês já perceberam quantas vezes perdemos um pouco, ou vamos perdendo um pouco, ou aos poucos, a reverência dentro dos nossos cultos? Entender que quando você entra na casa de Deus, ali não é um lugar comum, é um lugar de adoração, lugar de que nós demos o nome de casa de oração, casa de Deus. Não é somente um lugar de pedra e tijolo, mas é um lugar santo, é o lugar onde Deus habita. E nós já chamamos esse lugar, então, de casa de oração. É interessante vermos isto. Quando o Senhor nos traz esse equilíbrio de entender que a casa de Deus ela é necessária na nossa vida para que possamos desfrutar de toda a presença de Deus, do Espírito Santo, da presença de Jesus, e saímos de lá carregados para sermos e levarmos a nossa missão até aquele que está necessitado, precisando de Jesus. Uma outra situação de falta de discernimento é a fobia de Deus. Às vezes, quando os pais querem, eu quero dar esse exemplo aqui para vocês, como uma questão de fobia de Deus, espero estar certo neste exemplo. Quando os pais querem disciplinarem seus filhos, às vezes gritam com eles: se você não se comportar, Deus vai te castigar, menino. Já ouviram isso? Qual é a noção que esse menino vai ter de Deus? De um guarda cósmico com um porrete na mão? Qualquer cochilada, pau na sua moleira? E aí, quando esse menino no futuro tiver algum problema, você acha que ele vai correr para Deus? Criou-se nele o medo de chegar até Deus. De jeito nenhum, ele não vai chegar a Deus. Ele pensa já na sua cabeça que Deus está com um porrete na mão, quando na verdade devemos ter na consciência de que Deus é santo, 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 mas também é um Pai amoroso, que nos acolhe em nossa dor, que nos acolhe em nossa aflição, vem e nos abraça, nos cura, nos restaura e nos perdoa. Essa é a espiritualidade do monte. Um êxtase sem entendimento. Vendo milagres, mas não discernem quem é Jesus. O que ele veio fazer, o que nós devemos fazer e como devemos adorar. Agora vamos descer para o vale. A espiritualidade do vale, discussão sem entendimento. Marcos diz que os 9 discípulos que ficaram no pé do monte estavam discutindo com os escribas. Quem eram os escribas? Eram os inimigos históricos de Jesus, os opositores do ministério de Jesus. E eu posso lhe garantir que a hora sempre tem um momento que a gente pode e devemos discutir para defender a nossa fé.
para dar razão da esperança que há em nós. Mas tem tempo para isso. Temos hoje uma matéria, inclusive, nos seminários teológicos, hoje que eu digo já de um bom tempo, chamada de apologética, que exatamente estuda para que você possa defender a sua fé, defender aquilo que te dá esperança, a razão da sua esperança. E penso que é uma boa matéria para que você possa fazer também, caso haja um interesse, apologética. Mas aqui há um perigo, é que quando nós nos dedicamos a discutir a obra, ao invés de fazer a obra, é o que os discípulos estavam fazendo com os escribas. O evangelho não é para ser discutido, o evangelho é para ser pregado. Eu achei muito interessante uma frase de Charles Spurgeon, quando ele diz: tem muita gente querendo defender o evangelho. O evangelho sabe se defender. O evangelho é um leão. Você não precisa defender um leão. Basta soltá-lo. Basta soltá-lo. Basta pregá-lo. Basta anunciá-lo. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais perder o foco de desviar nossa atenção para os opositores, para aqueles que querem somente discutir ideias, para aqueles que querem somente discutir opiniões, para aqueles que querem fazer um cavalo de batalha neste ou naquele outro ponto. Precisamos entender que Deus nos chamou para fazer a obra e não discutir a obra. Porque enquanto os discípulos estão lá discutindo a obra, tem gente sofrendo lá fora. Tem gente buscando ajuda. É o caso do pai aflito, que tem um filho endemoniado e ele precisa de socorro, e ele reconhece que os discípulos de Jesus estão no lugar, e ele entende que os discípulos de Jesus são pessoas credenciadas para ajudá-lo. E ele tem uma agenda positiva de ir até os discípulos. Ele vai até o encontro dos discípulos e apresenta o problema para os discípulos de Jesus. E diz o texto que eles não puderam. Por que eles não puderam ajudá-lo? Porque assim como eles, como aqueles que subiram no monte e não oraram, os que ficaram lá embaixo também não oraram. Assim como aqueles que estavam lá em cima queriam uma espiritualidade em êxtase e alienação, os que estão lá no vale estão desfocados, discutindo a obra ao invés de fazerem a obra. No vale, meus irmãos, há gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo, envolvidos numa discussão infrutífera e fora de foco. Quero lhes dar 2 exemplos sobre a questão de foco. Um primeiro exemplo é Davi, quando foi enfrentar Golias. Ele vai à frente do exército e ele brada em alta voz: quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E se dispõe a enfrentá-lo. A Bíblia diz que seu irmão mais velho, Eliabe, se aproximou dele irritadíssimo e pergunta: mas quem é você? Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas lá do deserto e vem aqui querer bancar o valentão? Tem um exército todo fugindo desse gigante e você quer enfrentá-lo sozinho? Quem é você? Bem conheça a sua reputação. Vieste aqui somente para olhar a peleja, e diz a Bíblia que Davi saiu dele. Davi fugiu dele. E foi falar com outras pessoas. Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? Se você ficar dando ouvido aos críticos, você perde o foco. Deus não te chamou para discutir com os críticos. Deus te chamou para enfrentar os gigantes. Entende o que eu estou falando? Vou repetir. Se você ficar dando ouvido aos críticos, você perde o foco. Deus não te chamou para discutir com os críticos. Deus te chamou para enfrentar os gigantes.
Deus chamou você para fazer a obra. Não perca o foco. E um segundo exemplo, Neemias. Neemias, quando estava reconstruindo Jerusalém, e lá estão os samaritanos, estão os opositores da obra de Deus, e eles tentaram diversas formas para impedir o avanço da obra. Eles ficaram irados, eles ameaçaram, eles espalhavam boatos, eles tentaram de tudo, e quando perceberam que todas as estratégias falharam, eles fazem o seguinte: chama Neemias. E aí coloca Neemias numa mesa redonda. Na verdade, não colocam, eles chamam querendo que Neemias participasse de uma mesa redonda para discutir o assunto. Sabe o que Neemias respondeu para eles? Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Eu não posso parar. Eu estou focado no que estou fazendo. Eu não posso me distrair. O apóstolo Paulo afirma: uma coisa faço, em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não perca o foco. Faça a obra, meu irmão, enquanto é tempo. No vale, a gente percebe que os discípulos estão discutindo. Há um poder demoníaco em ação sem ser confrontado. Se você ler o relato desse pai, a Bíblia diz que o demônio pega esse menino e o joga na terra, ora joga no fogo, ora joga na água, e ele rilha os dentes, espuma pela boca, e dificilmente o espírito maligno deixa. Antes, deixa ele todinho quebrado. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Jesus pergunta assim para o pai: desde quando esse menino está assim? A resposta do pai foi: desde a infância. E quando você vai para o grego, esta palavra infância é brefos, que significa brefos, descreve desde a vida uterina até a primeira infância. Ele não era o 10º filho, ele era filho único. E imaginem, de repente, os pais o veem brincando com os coleguinhas, pequenininho, e de repente o maligno toma, e ele sai correndo e se atira no fogo, e alguém tem que ir lá tirá-lo, e depois cuidar de suas queimaduras, que não devem ser poucas. Ele está brincando, de repente o maligno toma, e ele se atira na água, e tem que alguém pular lá para poder salvá-lo, senão ele se afoga. Ele está com a família e de repente o maligno toma e possuído por espíritos, ele se joga na terra, começa a se debater, se machucando todo. Ele fica rilhando os dentes, como fala a palavra do Senhor, e de repente começa a espumar. Irmãos, esse poder maligno só vem para roubar, matar e destruir. Vocês já pararam para perceber que investimento enorme o maligno faz hoje para tentar pegar as nossas crianças? Talvez você não tenha se apercebido o corre-corre do dia, as coisas que acontecem. Às vezes nós somos tomados a ficar em frente também de algumas programações, mas isso me leva a perceber todas as vezes que esses programas são exibidos na televisão, muitos desses programas, a gente fica perplexo, porque é tanta cena violenta nos desenhos, é tanto ocultismo, é tanto demonismo infiltrado ali, que você pensa, qual é a mente que concebe um programa desses para criança? E olha que aqui em casa a gente tem uma professora, uma criança e um adolescente, e muitas vezes estão aí
assistindo programas, às vezes os pais não estão em casa, mas existe esse veículo dentro de casa. E quando nós estamos, nós orientamos, quando estamos longe, ficamos orando, Deus guarda, livra. E esse espírito maligno atormentava essa criança desde a infância. E os discípulos não puderam ajudar. Eu ia contar um testemunho aqui, mas eu penso que a hora vai ficar muito avançada, eu vou pular essa parte. Eu quero ir direto para enquanto os discípulos se colocam para discutir, os poderes das trevas estão agindo sem serem confrontados. Mas por que eles não têm poder? Qual era o problema deles? Eles ficaram tão perplexos com isso que foram perguntar para Jesus, por que é que não conseguimos? E Jesus respondeu para eles, essa casta não sai, senão com oração e jejum. No livro O Combate Cristão, de Martin Lloyd Jones, ele diz que há demônios e demônios. Tem outras literaturas no meio evangélico hoje que falam sobre tipos de demônios. Certa vez li um livro de uma comunidade evangélica que falava sobre orixás, caboclos e guias. Então, eles têm, dentro da gama de entidades, existe lá os patamares dos mais fortes, dos mais fracos, o que faz o quê. E nem todo enfrentamento tem o mesmo nível de resistência. Martin Lloyd Jones diz no seu livro, nem todo enfrentamento tem o mesmo nível de resistência. As vitórias de ontem não servem para hoje. Esses discípulos já haviam recebido vitórias esplêndidas em outras situações. Querem ver? Quando, em alguma jornada, eles voltando de certa jornada com seus amigos, seus irmãos, fizeram com outros discípulos, disseram a Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetem com tanta alegria. Sabe o que Jesus respondeu? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não podem, porque a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem você foi cheio do Espírito Santo. Ontem você estava cheio do Espírito Santo. Hoje você precisa ser cheio novamente. Ontem você teve vitórias. Hoje você precisa andar com Deus de novo. As vitórias do passado não são garantias de vitória do presente. Todos os dias nós precisamos do revestimento do Espírito Santo em nossa vida. O que me impressiona, meus irmãos, é que parece-nos que essas disciplinas estão acabando ou perdendo vigor em nossa vida. É interessante porque eu tenho esse meu jeito pentecostal, mas é a forma como eu vivo a vida no Evangelho, a vida com o Espírito Santo, essa alegria entusiasta que vem pelo Espírito Santo e que creio que Deus faz, creio quando estou indo para a casa de Deus, eu estou movido por um poder sobrenatural, Deus cuidando de nós, Deus nos dando oportunidade de adorá-lo. E parece-me, muitas vezes, olhando para a igreja de Jesus, e falo isso até mesmo para a nossa igreja, aqueles que já fazem, amém, aqueles que não fazem, está aí vários motivos sendo apresentados para que você comece a praticar a oração e o jejum. Quando diz que isso me impressiona, meus irmãos, porque a gente percebe que parece que essas disciplinas de valores espirituais vão acabando ou perdendo algum vigor. Se eu perguntasse para você hoje, qual foi a última vez que você jejuou para buscar poder? Eu não sei se poderíamos dar uma resposta positiva hoje. Nós estamos tão agarrados ao sabor do pão terreno, desse pão da terra, que parece que estamos perdendo o sabor do pão do céu.
Tem determinadas batalhas na nossa vida, irmãos, que só serão desatadas quando nos concentrarmos em oração e jejum. Estava vendo aqui, estão pedindo para compartilhar o testemunho. Vou continuar, se houver um tempo, eu prometo aos irmãos que compartilho. Tem batalha, irmãos, em nossa vida, que você não vence com argumento. Tem batalhas que você não vence com o seu conhecimento. Tem batalhas que você não vence com a sua experiência. Tem batalhas, irmãos, tem nós, em nossa existência, que só serão desatados somente quando nos dobrarmos e quando dobrando o nosso joelho, busquemos a face de Deus. E entendermos que nós precisamos do revestimento de poder de Deus. Quando Jesus recebe o pai daquele menino, dizendo que já havia apresentado o menino aos discípulos e eles não puderam fazer nada, Jesus libera sua fala como um lamento. Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Ah, meus irmãos, isso é muito sério. Ele sobe ao monte para orar. Então ele faz o quê? Ele ora. Então eu quero concluir com a espiritualidade de Jesus. Em primeiro lugar, quando Jesus ora, Jesus foi consolado antecipadamente para enfrentar a cruz. Porque ele ora e o seu rosto resplandece. Suas vestes resplandecem. Porque ele ora e o Pai o consola antecipadamente para o enfrentamento da cruz. Aqui estão, meus irmãos, algumas chaves que tem que ser virado. Como diz no mundo secular, o mindset deve ser mudado. Quando você ora, algo novo acontece em você, você sai renovado. Jesus orou buscando a face de Deus e o seu rosto resplandeceu. Jesus orou, suas vestes resplandeceram. Jesus orou e o seu Pai o consola para o enfrentamento da cruz. Jesus vem ao seu encontro quando você tem que enfrentar uma semana difícil, um dia difícil, um problema parecendo insolúvel. E ele vem e te consola, ele vem e te renova, ele vem e dá uma nova expectativa para você, para que você enfrente as suas dificuldades. Por isso que Jesus disse: filhinhos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E da mesma forma que eu venci, vocês também vão vencer. Irmãos, todos nós temos lutas na vida. Todos nós. Não dá para se comparar o Calvário de Jesus, que foi único, mas nós temos as nossas lutas. Se você não tem uma vida de oração, quando vier a luta, você se desesperará. Ou quando vem a luta, você já se desespera. Estou colocando no presente porque tem muita gente passando por dificuldade, muita gente passando por luta. Você não tem forças para lutar, você não tem poder para lutar, porque você não tem exercido a oração, o jejum. Meu Deus. Em segundo lugar, em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou o seu ministério. Porque Jesus orou, o Pai veio para consolar. E o Pai Celestial diz: este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvi. Jesus orou e o Pai o defendeu. Quando Pedro comete aquele deslize teológico, comparando Jesus com Moisés e Elias, Jesus não se defende, mas o Pai sai em sua defesa. Perceba isso! Ô, glória! Deus
brada de dentro da nuvem e diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em terceiro lugar, você não precisa se defender, você precisa orar. Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus te defende. Deus defende você. Vida de oração. Terceira coisa que marca a espiritualidade de Jesus é a obediência. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a sua partida, sobre a sua morte. Quando ele desce do monte, a multidão está pronta para elevá-lo e tirá-lo do caminho da morte, fazer dele o Messias político. Ele resolutamente diz aos seus discípulos: prestem atenção, fixai nos ouvidos de vocês isso. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou indo para a cruz. Lucas capítulo 9, versos 51 e 53. Vamos ver? Lucas capítulo 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. 51 diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o verso 53 diz assim: mas não o receberam. Quem? Os samaritanos. Não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sabe o que significa, meus irmãos? Obediência. Obedecer mesmo sabendo que estava indo para a morte. Obedecer mesmo sabendo que estava indo para o sacrifício. Obediência não se negocia. Estava falando com meu filho esses dias, instruindo meu filho sobre a autoridade que temos em casa como pais. Quando um pai manda, o filho obedece. Quando um pai dá orientação, o filho obedece. Sabe por quê? Para você jovem, para você adolescente, para você criança que está me ouvindo hoje, obediência não se negocia. Para você adulto, que muitas vezes se acha dono da razão e deixa de obedecer à voz do Senhor. Obedecer é sempre o melhor, é assim que cantam as nossas crianças. Obediência não se negocia. Você precisa fazer o que Deus determinou para que você faça. Finalmente, irmãos, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do poder. Jesus pede para que tragam o menino e então dá uma ordem aos demônios que saiam do menino e que nunca mais retornem a ele. Não é apenas uma ordem, mas é uma ordem com um adendo. É uma ordem com um adendo. Saiam, é a ordem. Nunca mais voltem, um adendo da ordem. Os demônios tiveram que sair mesmo. Tiveram que sair. Ordem de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém resiste à ordem de Jesus, à sua autoridade, poder de Jesus. E isso é impressionante, porque Jesus está dizendo que eu e você, com esta atitude, Jesus está dizendo que eu e você temos esse poder, se nós orarmos, se nós jejuarmos, o poder da sua ressurreição está disponível para mim e para você. A suprema grandeza do seu poder está disponível para mim e para você. Logo depois que Jesus liberta o homem endemoniado de Gadara, lembra disso? Endemoniado de Gadara, acho que é Marcos capítulo 5, e de expulsar, ser expulso daquela terra pelos gadarenos, a primeira coisa que esse homem fez foi pedir que Jesus permitir que ele seguisse com ele, fizesse parte da comitiva de Jesus.
Eu não sei se vocês se lembram, acredito que sim, porque já vem na sequência das mensagens. E esse homem de Gadara era aquele que ficava no cemitério. Ele ficava correndo entre os túmulos. Ele gritava o tempo todo. Ele pegava pedras e se machucava. Uma coisa que a gente nunca pensa em encontrar em cemitério é alguém vivo, né? Mas Jesus passa por lá e vê esse homem daquele jeito. Depois que Jesus o livra daqueles demônios, os homens daquela cidade, os gadarenos, mandam Jesus embora, expulsa Jesus da cidade, porque eles davam mais valor para os porcos do que para a vida de um homem. E esse homem chega e pede para Jesus: me deixa seguir na tua comitiva, me deixa ir com você. Jesus fala: não. É interessante, né? Jesus mostrando o seu poder e autoridade, ele deu aos demônios, cumpriu os 3 pedidos dos demônios. Depois, cumpriu também o pedido dos gadarenos. Primeiro dos demônios que temos nós contigo, não é chegada a sua hora ainda, então deixa a gente sair dele e entrar naqueles porcos. Jesus foi concedendo. Depois, os gadarenos mandam Jesus embora da cidade, expulsa Jesus. E esse homem pede: deixa-me segui-lo, deixa-me estar na sua comitiva. Jesus não permite. O que ele quis dizer foi: eu estou indo embora, estou saindo desta terra, estou sendo expulso desta terra, mas você vai entrar lá dentro, você vai para dentro dessa terra como missionário. Eu estou indo embora, mas a esperança da minha mensagem vai continuar aqui. O primeiro lugar que você vai começar a pregar é para lá, é para dentro da sua casa. É lá para os teus, é para a tua família. Jesus deixando sempre a sua mensagem para ser pregada a todo aquele que crê. E esta mensagem está chegando para você hoje, para que você possa dobrar o seu joelho, pedir perdão pelos seus pecados, converter os seus caminhos, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, jejuar, buscar poder para a sua vida, que é um alicerce constante. Às vezes a gente vive uma geração de pessoas fracas, que a qualquer embate tem que correr. Não que eu sou contra isso, pelo contrário, procure o seu pastor, procure o seu conselho espiritual. Mas muitas vezes a pessoa não tem força nem dentro de casa para orar. De tão fraca que fica na hora da luta. Precisa buscar a face de Deus. Precisa reconhecer que quando você está no templo de Deus, na casa de Deus, você está se fortalecendo, você está recarregando suas baterias para poder enfrentar a luta do dia a dia e também poder ajudar a outros. Eu quero concluir esta mensagem com uma palavra para você. Antes mesmo de terminar essa mensagem, eu quero então falar desse testemunho que eu ia contar para vocês. Certa vez, uma mãe com sua filha, ela era recém-convertida, a mãe, e ela está passeando com a sua filha. Ela tinha se convertido fazia um mês, tinha acabado de ser recebida na igreja, e de repente, o que acontece? Ela está passeando na rua com sua filha e ela começou a cantar um louvor, começou a cantar um louvor de adoração ao Senhor, quando de repente a sua filha fica desfigurada. Ela estava no colo, ela se desfigurou
e começou a falar palavras de blasfêmia contra Deus e contra Jesus. A mãe, assustada, leva esta menina para o médico, porque pensou, minha filha deve ter tido um surto psicótico, vou levar para o médico. Levou para o médico, não resolveu o problema. Levou para um psicanalista, também não resolveu o problema, porque todos eles não acharam nada na menina. Então ela liga para um pastor. E quando ela liga para o pastor e conta essa história, o pastor diz, traz ela aqui. E quando elas chegaram na igreja, o pastor as recebeu no gabinete pastoral, ele sentado do lado da mesa, a irmã sentada do outro lado com a sua filha, e de repente o pastor começou a conversar com a mãe, e a menina olhava assim como se estivesse olhando por cima dos óculos, num olhar denso, penetrante, e de repente o pastor começou a falar sobre Jesus. Quando ele começou a falar do nome de Jesus, essa menina deu um salto do colo da mãe. A menina tinha apenas 2 anos de idade. Ela deu um salto do colo da mãe, desfigurou, começou a falar várias palavras de blasfêmia contra Deus, contra Jesus Cristo, e ficou na sala, no tapete do gabinete pastoral, como se fosse uma serpente, serpenteando no carpete. O pastor, um presbiteriano, inclusive, ora na hora, com fé, e a menina é liberta. E ele orou desta forma, como Jesus orou por aquele moço. Vá e não retornes mais a este corpo. A menina foi liberta na hora. Depois ele pega e começa a contar, e pediu para a mãe que contasse qual era a infância desta criança, como foi a infância dessa criança, como estava sendo a infância dessa criança. Ela dizia, o meu marido, que já não mora mais comigo, ele é um bandista, e desde quando ela estava em gestação, quando eu estava gerando a minha filha, ele consagrou a minha filha no ventre para os guias, que nós chamamos os cristãos de demônios. Então, para os irmãos verem como existem situações e comprometimentos que levam as pessoas ao longo da vida a estarem se comprometendo, e que quando se compromete, sim, com a oração, com compreensão do evangelho, com compreensão da cruz, com o sangue que vem, o sangue de Jesus que vem para romper barreiras, que vem romper com situações do passado, que dali por diante você está com uma nova vida em Cristo Jesus, você goza dessa autoridade de Jesus, de orar pela sua família, de orar pelos seus, na autoridade do Senhor Jesus, fazendo oração, clamando ao Senhor. E como aconteceu com esse moço, Jesus disse, eu estou indo embora, mas a esperança da minha mensagem vai continuar aqui. E o primeiro lugar que você vai começar a pregá-la é para lá, para dentro da sua casa, para os teus, para a sua família. Sabe por quê? Porque onde você foi problema, agora você vai ser solução. Porque eu estou caminhando com você. A solução, Jesus Cristo chegou na sua casa. Onde você provocou lágrimas, você vai trazer consolo. Onde o diabo cirandou com a tua vida, você vai ser o grande agente do reino de Deus. E assim, meus irmãos, eu peço para que Deus nos ajude nesta noite a imitarmos Jesus, vivendo uma vida de oração, nos dispondo a uma plena obediência e sendo revestidos com o poder de Deus. Feche os seus olhos e curve a sua fronte, vamos orar.
Senhor Deus, reconhecendo que a tua palavra, ela é boa, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela penetra juntas e medulas, vai na divisão da alma do espírito, discerne os pensamentos dos sentimentos. Nós oramos agora, Senhor, para que a tua palavra seja rema no coração dos meus irmãos, que a tua palavra seja vida durante esta semana, que possamos observar que tipo de espiritualidade estamos levando na nossa vida, se somos aqueles que estão no alto do monte, somente vislumbrados com poder, mas não discernindo aquele que tem todo o poder, se estamos no pé do monte, discutindo ideias sem fazer a obra, discutindo a obra sem fazer a obra, ou se estamos em Jesus Cristo, buscando a sua autoridade e poder, em nome de Jesus. Nós não podemos ser somente bons estudiosos, cheios da letra, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica, que isso seja vida na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que seja assim, meu Pai. Que possamos sair do campo da dúvida, do campo do será que, para vai ser. Deus está aqui, ele prometeu, ele está comigo até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, meu Pai, dá um final de domingo maravilhoso para os meus irmãos. Senhor, sei com meus irmãos durante esta semana, em todas as decisões que terão que tomar, que sejam todos eles justificados pelo Senhor, que surja sempre a tua voz dizendo, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, onde compraz a minha alma, onde eu estou morando no seu coração, na sua vida, que seja assim, Senhor, e todas as nossas atitudes, gestos e palavras glorifiquem ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, é que eu oro. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Regis, que Deus continue abençoando sua vida, te capacitando cada vez mais para expor a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a cada irmão que está participando desse culto. Obrigado. Pode ter certeza que é muito bom ver o rosto de alguns estão com as câmeras fechadas, mas não tem problema nenhum, mas é muito bom poder ver os irmãos aqui. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo por aquilo que Deus faz, né? Por nós aprendemos que muitas vezes temos espiritualidades diferentes, mas que a mais importante é aquela que passa por Jesus, né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais esta rica oportunidade de cultuarmos ao Senhor como igreja, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue agindo na nossa comunidade, ó Pai, nos fortalecendo, que continuemos cuidando uns dos outros, Senhor, que possamos exercitar os nossos dons que muitas vezes nem aparecem. O Senhor sabe, mas as outras pessoas não sabem, que é orar por cada irmão, pelas famílias, Senhor, pelos problemas, como o Reginaldo disse, que nós enfrentamos. Obrigado, porque podemos cuidar uns dos outros assim. E nós sabemos que o Senhor age, pois temos várias passagens na Bíblia que pessoas falam para Jesus, Senhor, eu não preciso que o Senhor vá lá, eu comando pessoas. Então eu falo para isso, vai para cá, para lá. Se o Senhor falar, vai acontecer. Então que nós tenhamos essa fé e possamos exercitá-la a cada dia, Senhor. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe vocês. Podem abrir os microfones,